Estamos aqui no Spa Maria Bonita, em Friburgo, num clima super gostoso e com a doutora Suelen Vieira Araújo para falar de um tema incrível que é a terapia neural. Doutora Suelen, me diga quando você faz uma indicação de terapia neural? Eu falo, na minha prática, em como eu faço terapia neural na clínica de longevidade, eu brinco e digo até que é uma coisa que eu preciso sentir. Não é simplesmente vem fazer uma terapia neural. A terapia neural é uma terapia que ela vem dentro da prática, da conversa. Quando a gente vai buscando a história de vida do paciente, a gente encontra um momento em que eu sinto que eu devo fazer a terapia neural, né? Então, na prática, no dia a dia, quando a gente encontra campos de interferência, que são traumas, que são dores, que são informações na história de vida do paciente que me levam a encontrar o ponto onde eu aplico o anestésico, né? Que é a procaína, a 0,7%, que a gente usa para fazer a terapia neural. E a aplicação é no local da dor? Não. Não? É lugar... Quando o campo de interferência... Primeiramente, a terapia neural, então, ela é uma prática que ela tem esse nome desde 1925, né? Então tem quase 100 anos que a gente chama a terapia neural de terapia neural. E ela consiste na aplicação de anestésico local em áreas específicas do corpo, que a gente encontra através da história de vida, né? Então, aonde aplicar o anestésico. E uma forma fácil da gente entender é para alívio de dores. Só que a dor, ela é a distância. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor no joelho, eu vou buscar em outro local do corpo, aonde é o campo de interferência que pode melhorar a dor no joelho. Então, para dores, ela é uma das indicações da terapia neural, mas não apenas para dores. Dores, ela é importante, ela é uma forma bem interessante de indicação da terapia neural, porque na dor a gente observa um fenômeno que é um fenômeno descrito em 1940, que é o fenômeno de Honeck, que é o alívio de dores em segundos, em que eu aplico anestésico local na área, no campo de interferência, a distância do sítio onde é a dor, e essa dor ela pode desaparecer. No mínimo 8 horas, para quando o anestésico é aplicado em sítios odontológicos, né, na boca, nos dentes, e mais de 20 horas quando ele é aplicado em outra parte do corpo. Então, você imagina uma dor, uma pessoa que tem uma artrose, uma dor no joelho, e aí eu aplico um anestésico no dente e a dor ela desaparece por mais de 8 horas. Isso é maior do que o efeito analgésico de uma dipirona. Sim. Isso é maior do que o próprio efeito anestésico da lidocaína, né, do bloqueio que eu fiz no dente da pessoa. Então, isso mostra que tem muito mais do que o próprio efeito bioquímico da anestesia no local da aplicação. Então, essa terapia neural a gente usa para dores, mas não apenas para isso. Então, ela serve também para doenças sistêmicas no geral, diabetes, hipertensão, para questões emocionais, para depressão. Então, todo tipo de doença que acomete o corpo humano... Qualquer doença? Qualquer doença. Um câncer, por exemplo. Um câncer também. Mas a ideia da terapia neural, por que eu falo que ela pode ser uma possibilidade em qualquer doença? Porque a história ela não se atenta à doença, a doença em si. A gente fala, inclusive, quando a gente pergunta, quando você me perguntar, eu posso tratar câncer com terapia neural? Eu posso tratar diabetes da terapia Sim. neural? Então, um terapeuta neural vai chegar e vai falar o seguinte: a diabetes de quem? O câncer de quem? Porque eu não estou tratando a doença em si, mas eu estou tratando a pessoa que tem a doença. Então, Entendi, que tem a ver com as emoções, que tem a ver com as emoções, com a história de vida da pessoa. Sim. Então, não é eu trato a dor em si, eu trato a dor da Fábia, a dor do paciente Y. Sim, nós chegamos a fazer uma Sim. vez que era uma questão minha sentimental, né? E aí
fizemos aquele momento que eu achei interessantíssimo. E aí tem outras etapas que eu preciso fazer, mas eu queria entender, como você está explicando, né, que são vários aspectos, várias doenças, mas que é tratada a pessoa, não é? Sim, isso? É sempre a pessoa. E é uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né, em querer saber para doença específica. Então, isso é bom para diabetes? Isso é bom para hipertensão? Isso é bom para câncer? A gente está sempre procurando uma técnica que trate uma doença. Então, quer dizer, a terapia neural ela vem antes disso tudo. Ela trata né? a pessoa. Entendi. E a gente entende que são problemas, são questões, campos de interferência criados na vida, durante a história da vida daquela pessoa, que fez com que uma doença desenvolvesse. Eu não estou buscando a doença, eu estou buscando melhorar a pessoa. E aí, quando a gente desbloqueia com o impulso neural, existe uma possibilidade da sabedoria inata do corpo refazer de forma diferente. E uma possibilidade de melhora desses sintomas. E eu tenho uma outra dúvida. Qualquer pessoa pode fazer uma terapia neural? É só médico que faz terapia neural? Quando a gente fala da terapia em si, existe a prescrição de um medicamento, que é um anestésico, procaína ou lidocaína, principalmente. E a prescrição médica, a prescrição de um medicamento é um ato médico. Sim. Então, ela deve ser uma terapia restrita a médicos, a dentistas, que também tem aqui no Brasil a possibilidade de prescrição desses anestésicos, e o médico veterinário para tratar animais. A gente consegue tratar também animais com terapia neural. Então, esses são... também? Sim. Interessante. Então, se a prescrição de uma droga ela é um ato médico, ela só pode ser utilizada por médicos. Entendi. Muito interessante. E a terapia neural da clínica de longevidade? Eu digo terapia neural da clínica de longevidade porque quando a gente tem um termo, né, principalmente quando eu falo da terapia neural em si, ela não existe ainda uma regulamentação sobre a terapia, uma forma de fazer igual a todos. Então, existem médicos que fazem, existem outros profissionais também que fazem, que também aprenderam. Então, eu não posso dizer que a terapia que você faz com uma pessoa vai ser igual à terapia que você vai fazer comigo. Não estou dizendo que a terapia neural da outra pessoa, ela vai ser igual, vai ser diferente, né? Mas cada profissional, ele vai ter a sua forma de fazer. A sua identidade. A sua identidade, né? Então, na clínica de longevidade, a forma com que eu faço terapia neural, ela é para mim uma forma intuitiva, ela é uma forma em que eu preciso sentir que eu devo fazer. Às vezes eu não vou querer fazer ela numa primeira consulta, às vezes eu sempre começo com o paciente com a clínica geral realmente. Então eu quero ver a análise bioquímica, eu quero verificar medicamentos, eu quero fazer toda essa parte da medicina convencional e clínica geral antes de orientar e indicar algumas terapias específicas, como a terapia neural. Então a terapia neural, para mim, ela é um dos recursos terapêuticos que eu utilizo para manutenção desse impulso de autorregulação, né? De colocar o paciente num caminho de melhora, de evolução. Ela é uma das práticas, que pode ser a primeira, mas pode ser a segunda ou a terceira ferramenta que eu vou utilizar. Entendi. Entendeu? Então tudo é muito relativo dentro já de todo o trabalho que você desenvolve no teu atendimento inicial, que é uma clínica geral. Sim. Né? Um atendimento clínico geral, o né? Para você avaliar um todo, né? Exatamente. O primeiro atendimento, eu vou conhecer um pouco da história do paciente. Sim. Não necessariamente a gente consegue fazer um caminho de toda a história de vida do paciente e o caminho da história medicamentosa desse paciente. Então, são muitas nuances de uma pessoa que em uma consulta só fica cansativo para os dois conseguir descobrir tudo. Então, quando é gritante a necessidade da terapia neural numa primeira consulta, eu posso, inclusive, indicar e já fazer uma primeira consulta. Mas se isso não acontecer... Então pode acontecer naquele primeiro momento. Pode acontecer. Sim. Pode acontecer.
Mas não necessariamente vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Por isso do plano de longevidade. O plano de longevidade eu vou conseguir, nesses 6 encontros iniciais, fazer uma abordagem das variadas formas que eu tenho de olhar para a pessoa, em que uma delas é a terapia neural, a outra é a avaliação bioquímica, outra é a busca por hábitos, estilo de vida. Só para você ter uma ideia, uma coisa que aconteceu agora recente com um paciente. O paciente, ela era uma senhora e ela disse que ela ficou com mais energia e não estava dormindo muito bem. De uns 2, 3 semanas para cá, ela não estava dormindo muito bem. E aí eu pensei, não está dormindo muito bem. O médico, dependendo do que o médico pensa, né, ele pode já indicar um remédio para dormir, pode indicar um suplemento, uma melatonina para dormir, né? Para alguma coisa para incentivar ela a dormir melhor. Mas eu não fiz isso. Eu fui perguntar o que é que você está fazendo, né? O que aconteceu na tua vida? E ela falou, não mudou nada, não aconteceu nada demais. E ficou aquilo e a consulta continuou. E no meio da consulta ela me solta de que ela começou a passar um creme na barriga. Um creme para queimar gordura. E aí um creme para queimar gordura. Tira a foto do seu creme quando você chegar em casa para eu ver. E perguntei, quanto tempo tem que você tá usando esse creme? Aí ela disse que estava usando o creme há 2 semanas, que coincidia mais ou menos com o tempo que ela estava sem dormir. Quando ela tirou foto, o creme tinha cafeína. E ela estava usando esse creme 3, 4 vezes por dia, passando na barriga para queimar gordura, colocando cinta, e parou de dormir. E ela não conseguiu fazer essa associação. E talvez nem eu conseguiria fazer essa associação, né, se ela não tivesse feito o comentário. Sim. Então, muitas vezes o problema está em um hábito ruim, né, ou uma atitude que ela está fazendo que está interferindo, que ela começou a fazer, né, na vida dela e ela não conseguiu ver uma associação temporal com aquilo. Sim. Então... E aí já entraria num processo de remédios, de tudo, né, se não tivesse esse olhar. Exatamente. Que a clínica de longevidade tem, na verdade, né, que é o seu trabalho, a construção desse olhar para o paciente, nessa troca de bate-papo mesmo, como a gente está aqui, né? É isso que faz toda a diferença do teu conceito também, quando você descobre os detalhes, né? Sim, são detalhes. Exatamente. Muitas vezes são os detalhes, bacana, né? E esses detalhes eles só acontecem com o tempo. Sim. Né? Às vezes Isso às vezes pode acontecer numa primeira consulta ou numa segunda. Então por isso o plano de longevidade é tão assertivo, né? Porque você está ali em vários momentos, né? E de preferência que a pessoa siga mais ou menos um cronograma, né? Para que você não se distancie muito. Uma coisa assim, esse cronograma ele é importante porque se a gente imagina se eu faço uma consulta agora e depois de 2 meses. Sim. 2 meses depois eu preciso rever o que foi feito naquele momento. Sim, com certeza. Então essas conversas despretensiosas onde a gente vai encontrar aquilo que realmente está fazendo a diferença, eu não vou conseguir fazer. Sim. Porque eu preciso cumprir o protocolo da medicina, da clínica geral, antes de ir para a parte integrativa, para o ortomolecular, para a avaliação bioquímica, para falar da história de né? vida. Conversas despretensiosas, porque é verdade. Esse é o diferencial do seu atendimento. Você está ali, você vai fazendo umas perguntas e a pessoa pensa que aquilo ali, você está perguntando por acaso. E não, tem um fundamento ali no ser, né? Em todas as emoções, tudo que está acontecendo ali. Prova que você acabou de fazer essa conexão aí com a situação que nem ela tinha se dado conta. Né? Muitas vezes a gente não dá. É verdade. Isso é incrível, né? Eu fiz a primeira parte da terapia neural, né? Uhum. E agora a gente vai entrar numa segunda parte que é mais específica, né? Que é a questão do ciclo menstrual, da disfunção, porque cada menopausa, enfim. E aí já é um outro momento que é diferente, mas que também pode ter essa relação aí que você está falando, né? De ter coisas, traumas e do meu histórico, né? Que a gente pode observar e tá gerando todo esse problema agora, atualmente. Mas isso eu vou conferir
e nessa terapia neural da clínica de longevidade, que isso é realmente todo o diferencial para o atendimento que faz a diferença, né? Dentro do sentido e do conceito da medicina integrativa. Não é isso? Acho que é isso. Um dos meus professores de terapia neural, uma vez eu vi uma live dele e foi bem interessante, né? Porque ele disse que a gente fazia 1, 2 sessões de terapia neural e o impulso neural era suficiente para melhorar o sintoma do paciente. Mas depois de 5 anos eles voltavam com os mesmos sintomas. Isso mostra a importância da mudança de hábito e estilo de vida, né? De você encontrar o que é que de fato está gerando aquele sintoma. Porque o impulso neural ele é forte, ele é poderoso. Quando a gente encontra um campo de interferência, você pode ter efeitos duradouros como esse, 5 anos com uma melhora de sintoma. Como eu já vi, né, pacientes, principalmente para ciclo menstrual, ter uma melhora com uma única ou 2 no máximo aplicação de fazer a terapia neural. Mas volta por quê? Volta porque a base ainda não foi tratada. Entendi. E sempre a base ela é de hábito, de forma de pensamento, da maneira com que a gente interage com os outros. E eu acho que esse é o principal diferencial do que a gente faz em clínica de longevidade, que é integrar tudo isso junto. Não fazer uma terapia específica isolada, mas buscar esse olhar como um todo. E despertar a pessoa, né? Porque se você para não desperta, cuidar, exatamente. Nada vai acontecer, porque é um conjunto, né? Sim, para que isso se mantenha, né? Para que ela continue e buscando. Evolua, né? Porque senão não vai acontecer a evolução também. Exatamente. Qual é o caminho, então, para esse agendamento, né? Por onde a gente começa, né? Eu ligo para uma pessoa e marco a agenda diretamente, como é que é o trabalho do teu site, enfim, explica um pouco como é que é esse trâmite até chegar na terapia neural. A gente vai começar pelo site. A gente tem as mídias sociais, tem o Instagram, quero começar a fazer no YouTube, então espero que esse vídeo vá para lá. Mas hoje o site, o clinicadelongevidade.com.br, quando você entra lá, você faz a consulta online, a avaliação inicial, na verdade. Então, hoje no site www.clinicadelongevidade.com.br, você entra e faz a avaliação inicial, que é uma avaliação gratuita e online, onde você preenche algumas perguntas, né? Eu faço algumas perguntas para você e você vai receber um relatório com base nessas perguntas. A partir disso, você pode agendar uma consulta ou ir acompanhando os novos conteúdos que a gente vai fazer. Bacana, muito bom. Se inscreva no canal porque vamos conseguir. E a avaliação gera um relatório? A avaliação gera um relatório. Bacana, muito legal. Então, doutora Sueli, muito obrigada. Obrigada a todos. Acompanhem e sigam as dicas, façam a avaliação inicial, que é fundamental. E venham conhecer a Clínica de Longevidade. Tchau!